Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de Sociologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais, né? Vamos focar principalmente aí, né, nos tipos de movimentos sociais e na sua definição, né, como um todo, como a gente identifica, né, um movimento social e as suas características. E logo, né, eu vou comentar também um pouquinho sobre alguns movimentos sociais, né, que nós temos no Brasil, né, principalmente, né, mas também pautados aí no mundo, como o movimento feminista, o movimento negro e o movimento dos sem terras, esse mais específico aqui do Brasil. É claro que nós temos, né, uma gama de movimentos sociais, né, ao longo da nossa história, que não tem como a gente trabalhar aqui devido ao curto, né, espaço de tempo que nós temos, né, mesmo esses movimentos, eu vou falar de forma geral, né, as suas pautas, as suas reivindicações, né, mas são movimentos que têm uma complexidade, né, muito grande, mas é o suficiente, né, para vocês identificarem, né, essas principais reivindicações, né, dentro de um texto, né, que possa vir aí numa questão do Enem e estar respondendo aí de forma correta essas questões, tá? Então, eu vou focar principalmente, né, nas características, né, desses movimentos sociais. E depois eu posso até fazer alguma indicação aí de estudos, né, aprofundada em, se vocês tiverem interesse, né, só me mandar uma mensagem, de algum movimento, né, social específico, né, adentrar nessa ideia, né, desses movimentos sociais aí, né, que perdura por mais tempo aí na nossa sociedade, que está, né, tão presente, né, para que a gente não corra o risco também, né, de interpretar superficialmente, né, as pautas, né, dentro desses movimentos sociais, tá? Porque dentro desses próprios movimentos sociais que existem, existem distensões, né, grupos que utilizam dessa pauta, mas que reivindicam as mudanças de uma forma, né, diferente, tá? Então, por exemplo, dentro do próprio movimento negro, né, que aconteceu nos Estados Unidos, né, na década de 60, nós tínhamos um grupo revolucionário, né, principalmente ali pelos Panteras Negras, e um grupo mais reformista, né, mais pacifista, liderados ali, né, pelo reverendo, né, Martin Luther King. Tá? Então, os dois queriam, né, uma igualdade, né, de gêneros, né, de gêneros, não, desculpa, uma igualdade racial, né, que houvesse essa igualdade entre brancos e negros, né, na sociedade dos Estados Unidos. Mas, né, ambos queriam conquistar essa igualdade de forma, né, diferente. Bom, então depois a gente fala um pouquinho mais disso daí. Vamos, né, ver aí o que é, né, um movimento social, as principais características, né, dessa identificação de um movimento social, tá? Aqui uma imagem, né, representando aí vários tipos de movimentos sociais, né, movimento social, né, do MST, aqui, né, por uma educação de qualidade, aqui aquele movimento social que aconteceu em 2013, né, inicialmente, né, reivindicando a, a diminuição, né, das passagens, né, dos transportes públicos, né, e depois ganhou outras pautas, né, pedindo até o impeachment, né, enfim, mudanças maiores. Então, o que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Então, uma característica aqui muito importante aí, né, do que é o movimento social são ações coletivas. Né? Então, uma ação individual ela não se caracteriza, né, no movimento social. Tá? Então, eu tenho que me adentrar numa coletividade, né, de formar um grupo, tá, que vai buscar uma demanda. Tá? E a forma, né, que eu vou adotar para reivindicar essas demandas, né, mudanças ali, né, ou permanências, porque pode ter um movimento social também que defende que
uma sociedade permaneça da forma com que ela está, né, indo contra outro grupo social que quer mudanças. Um caso específico, por exemplo, é os movimentos aí, né, pró e contra aborto, né? Uns querem legalizar o aborto e outros são contra isso. Então são dois movimentos sociais distintos, né, que fazem pressão no governo, um por mudanças e outros, né, por permanecer da forma com que está. Tá? Então, as formas que essa ação coletiva, né, vai utilizar, elas são diversas. E cada vez mais, né, ao longo do tempo aí, vão surgindo formas diferenciadas desses movimentos aí se organizarem. Tá? Então, nós podemos adotar estratégias que variam desde simples denúncias, né, fazendo aí petições, fazendo publicações em jornais, colocando aí, né, no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, tá? Gravando vídeos, então fazendo denúncias, né, sobre uma determinada situação, tá? Passando pela pressão direta, né? É quando você tem um confronto, né, maior, mais próximo, né, daquele que pode provocar essa mudança. Então, uma forma aqui, um exemplo, né, de uma pressão direta são as próprias greves, né, onde que você exerce essa, né, pressão. Se eles não alterarem, por exemplo, não negociarem uma determinada demanda de uma classe trabalhadora, né, essa greve ela permanece. Então é uma forma, né, de pressão direta para reivindicar, né, mudanças, para expressar as demandas, né, de uma classe trabalhadora. Esse é um exemplo. E até pressões indiretas, que, né, tem ganhado, né, nos últimos tempos, na última década aí, né, desde 2010 para cá, maior expressividade, né, mas ao longo, né, da história das democracias, né, foi muito utilizado, que são as passeatas, né, as marchas, tá? Então são pressões indiretas, porque elas vão exercer pressão devido ao número ali, né, desse movimento social, das pessoas que compõem esse movimento social, a quem realmente vai, né, proporcionar alterações. Né? Então, faz uma marcha, faz uma passeata, né, para pressionar os políticos, né, que são quem realmente vai deter o poder ali de modificar uma lei ou outra. Então, sem confrontos. Tá? Então, é uma pressão indireta. Então, esses políticos eles vão ficar, né, com um certo receio, né, daquela massa transformar essa pressão indireta numa pressão direta. Né? Então, nenhum político quer enfrentar, né, a população. Tá? Então, eles acabam cedendo, né, em certas partes, e alguns grupos políticos vão aproveitar dessas pressões indiretas, né, principalmente os grupos políticos, né, que estão mais enfraquecidos, digamos assim, né, sem uma determinada posição de poder, né, na sociedade, no Estado, e vão levantar suas bandeiras também, né, dentro dessas pressões indiretas. Foi isso que aconteceu nas manifestações de 2013. Tá? Começou com um movimento apartidário, né, e vários partidos políticos ali pequenos foram levantando as suas bandeiras, né, também para exercer uma pressão, né, no governo. Aí é importante, né, a gente destacar que um movimento social não é a mesma coisa que uma instituição social. A gente já, né, teve uma aula falando sobre instituição social, tá? Instituição social ela tem uma característica, né, de já existir na sociedade, né, antes de nós mesmos e ela permanecer, né, após a nossa morte, né? Então ela tem uma característica mais estável, né, mais durável, como a instituição da família, né, do Estado, da escola, tá? E o movimento social não necessariamente, né, ele precisa ter esse caráter estável. Ele pode ser um movimento, né, que exige uma demanda, né, tem uma demanda ali, e que ele pode ser curto, desde que essa demanda seja atendida. Né? O exemplo aqui é das diretas já, né, que foi aquele movimento, né, no qual as pessoas saíram, né, às ruas ali no final, né,
já no final da ditadura ali, né, quando ocorreram as eleições indiretas, né, para presidente, e essa massa, né, da população estava exigindo eleições diretas, né, para presidente. Desde o momento que conseguiram essas eleições diretas, o movimento ele se desfez, né? Não tinha mais necessidade de existir, porque a sua demanda foi cumprida. A mesma coisa do movimento dos caras pintadas, né, que estava pedindo o impeachment do presidente Collor, tá? A demanda foi atendida, o presidente foi empichado, né? E o movimento ele se desfez, tá? Então o movimento social ele pode ter uma curta duração, né? Ele não tem uma duração estabilizada, tá? Ou pode ser um movimento que tem uma duração longa, tá? Desde que ainda tenha demandas a serem atendidas. Aí nós temos algumas definições, né, para esses movimentos sociais, né? Aquilo que a gente encontra dentro de um movimento, né, social, tá? São grupos organizados, tá? Então precisa ter uma organização para ocorrer, né, um movimento social, né? Desorganizado não tem como ter sucesso o movimento social, até mesmo por questões ali, né, de uma reunião, né, de um encontro. Como que você vai mobilizar naquele movimento social? Onde que nós vamos encontrar, né? Como que vai ser? Quais são as nossas pautas? Então precisa ter essa organização por meio ali, pelo menos de algumas lideranças, tá? Então são grupos organizados, tá? Ação social coletiva e contínua, né? O que eu disse logo no início, né, da definição de um movimento social. Então, é um movimento de ação, né, coletiva. Não existe movimento social individual, tá? Então, precisa ter a participação ali, né, coletiva da sociedade, né, de uma grande parcela, de um grupo, né, que exige, né, que expressa ali as suas demandas. E contínua, tá? É no sentido de que esses movimentos sociais, eles sempre vão, né, existir, né? Sempre vão ter, como que eu falo, demandas, né, a serem cumpridas, né, a serem exigidas. É aquilo que a gente viu na aula, né, sobre o Hegel, né, do processo dialético. Quando a gente, né, tem um embate ali de ideias, né, de contradições, vai surgir uma nova tese e dessa tese vai surgir, né, uma nova antítese, tá? Então, esses movimentos sociais eles vão se modificando aí ao longo do tempo, tá? E eles sempre vão existir. É uma ação contínua, tá? Coletiva contínua. Não necessariamente o mesmo grupo, né? O mesmo movimento social, ele vai existir para sempre, tá? Mas novos movimentos sociais vão estar sempre surgindo, tá? Uns vão permanecer, outros vão terminar e novos, né, vão surgir. Eles, né, estão aí para promover ou resistir a algumas mudanças, né? Como eu disse para vocês, vai ter alguns movimentos sociais que querem promover mudanças nas sociedades, né? Nas suas leis, nas suas estruturas, né? Na sua forma organizacional, e alguns, né, que estão ali para resistir a essas mudanças, tá? Como, por exemplo, né, mais uma vez, o embate aí entre os grupos, né, entre os movimentos sociais aí pró e contra abortos. Uns querem promover, né, a legalização do aborto e outros, né, querem resistir a essa mudança, né, querem que as coisas continuem, né, do jeito que está. Esses grupos, esses movimentos sociais, né, é uma forma, né, de mobilizar a sociedade civil. Tá? Então, é necessário que eles extrapolem, né, as reivindicações de um determinado grupo ali, né, e ganhem o apoio, né, de toda a sociedade civil, que a sociedade civil, né, se mobilize junto, né, com esses movimentos. Então, por exemplo, eu, né, não me considero negro, apesar de, né, se for olhar nas minhas origens eu ter traços negros, mas eu estou totalmente de acordo, né, com as pautas do movimento negro.
tá? Então, eu apoio o movimento negro, eu apoio o movimento feminista, tá? Mesmo que vai ter uma manifestação assim, mesmo que eu não for, eu apoio. Então, esses movimentos, eles procuram também, né, ter esse apoio da opinião pública, né? Ter o apoio aí, mobilizar a sociedade civil, né, para que eles, né, tenham uma força maior também aí, né, na conquista aí de suas demandas. E é uma forma da gente, né, mostrar que somos cidadãos ativos, né, para além do voto, né, porque muitas pessoas, né, vê a expressão da cidadania apenas no momento do voto, né, mas a cidadania ela é composta ali, né, de uma série de direitos e deveres, né, que vai para além do voto. Essas formas aí de movimentos sociais é uma expressão aí de uma cidadania ativa. Tá? Então, todas essas características aqui, essas definições, né, a gente pode identificar aí dentro de um movimento social. Né? Então, aqui a gente dá mais ou menos uma fechada aí, né, definindo o que é um movimento social. Tá? Tendo essas características, né? Um grupo organizado, de ação coletiva, onde que a gente expressa a nossa cidadania para além do voto, né? Uma forma aí de estar mobilizando a sociedade civil, né? Para, né, mudanças, para propor mudanças, e esses movimentos sociais, eles vão estar sempre, né, promovendo ou resistindo a alguma mudança, tá? Ninguém vai participar de um movimento social que não seja ali, né, para ter um sucesso, né, digamos assim, para defender os seus interesses, né? Então precisa ter um objetivo, que é o que a gente entra agora aqui na identificação de que todo movimento social tem, né, as características dos movimentos sociais. Né? Esses três aqui sempre tem dentro de um movimento social, que é o objetivo, né, o que ele quer, né, o programa, né, a forma com que ele vai fazer, e a ideologia, né, as ideias, né, que vão compor esse movimento social, que vai justificar, né, a organização desse movimento social. Tá? Um exemplo aqui, né, o MST, Movimento dos Sem Terras. Né? O objetivo, né, do Movimento Sem Terras é fazer a reforma agrária, distribuir ali as terras, né, para que os trabalhadores, né, para que permita, né, os trabalhadores do campo trabalhar em suas próprias propriedades, né, e não nas terras, né, dos latifundiários. Então esse é o objetivo, propor a reforma agrária. Aí qual que é o programa, né, ou a agenda aí do MST? Ou seja, a forma com que ele, né, pretende alcançar esses objetivos. Aí vem aí por meio de marchas, né, por meio de pressão nos próprios proprietários de terras e do governo, por meio aí de mobilização da opinião pública, por meio da mídia, por meio de ocupações, de invasões de terras. Então, são algumas aí das agendas, né, da forma com que esse movimento ele se utiliza para alcançar as suas demandas. Né? E a ideologias é o conjunto, né, de ideias que vai justificar essas ações aí do movimento. Tá? Então, a ideia deles é redistribuir essas terras para que os trabalhadores, né, para que quem quer trabalhar, né, viva, né, dos seus frutos. Né? Então, distribuir a terra para que o trabalhador viva de seus frutos. Tá? Então, é um conjunto aí, né, que a gente identifica em todo o movimento social. Objetivo, programa, como que vai ser feito, né, e a ideologia, as ideias, né, que justificam esse movimento. Aí nós temos aí alguns tipos de movimentos sociais. Né? Apesar da gente ter vários tipos, né, de movimentos sociais, né, nós vamos focar em dois, né, que vão ser os revolucionários e os reformistas, né, que são os mais expressivos. Tá? Expressivos não nesse tipo aqui, né, mas que são os mais presentes na nossa sociedade. Então, nós vamos ter os tipos de movimentos expressivos, né, que eles pretendem, né, mudar pessoas, né, e não a realidade em si.
como, por exemplo, aqui os Alcoólicos Anônimos, né? É um movimento, né, que pretende resgatar, né, as pessoas, né, do vício ali, do álcool, tá? Mas eles não têm como pauta, por exemplo, né, acabar com a venda de bebidas. Tá? Então não faz parte ali dessa pauta, né, mudar essa realidade, né, de que se acabar com a venda, né, de bebidas, a produção de bebidas ali, né, muitas pessoas, né, não vai acabar com o vício, né, do álcool. Não, aqui o foco deles é nas pessoas, né, resgatar as pessoas, né, daquele caminho que ela se desvirtuou. A mesma coisa de movimentos, né, religiosos, né, buscar uma pessoa ali que, né, diz estar afastada de Deus, trazer, né, para a comunidade, né, religiosa, inseri-la, né, nessa comunidade religiosa. Então, são os movimentos expressivos. Nós temos os movimentos reacionários, né, que não admite mudanças, né, tem um desejo aí de retornar aos valores, né, do passado. Esses movimentos reacionários, né, eles tendem a ser muito perigosos e são diferentes de movimentos conservadores, tá? Os conservadores, eles aceitam mudança desde que essa mudança ela seja lenta e gradual, né? Que as pessoas vão acostumando aos poucos, né, com essa mudança, tá? Que não seja uma mudança radical, tá? Para que a sociedade ela não sofra os impactos, né, dessa mudança aí radical. Tá? Agora, os reacionários, eles, né, querem a volta, né, de determinados valores, né? Eles não aceitam essas mudanças, tá? E geralmente eles são tão perigosos quanto, né, os revolucionários que muitas pessoas, né, criticam, né, que são aquelas pessoas mais extremadas, tá? Então os revolucionários querem uma mudança radical, né, na sociedade, enquanto os reacionários não querem nenhuma mudança. Então são, né, duas pontas aí de uma mesma linha. Nós temos aí os progressistas, né, que propõem alterações positivas aí nas instituições, né, movimentos aí por um ensino de qualidade pública, que abrange, né, toda a sociedade, um processo de industrialização. A gente consegue identificar no movimento progressista aqui no Brasil o movimento tenentista, né, na década de 20, tá? Eles eram progressistas. Nós temos aí os reformistas. Então, esse daqui é um dos principais, né? Aquele que a gente encontra, né, diariamente na nossa sociedade, né, que a gente sempre está escutando falar, né? Que defende mudanças graduais aí na sociedade, né? Mas não necessariamente da mesma forma, né, que os conservadores, né? Eles pretendem essas mudanças graduais, mas, né, de uma forma um pouco mais rápida, como o movimento, né, feminista é um exemplo, tá? O movimento negro também é um exemplo aqui, né, de movimento reformista, tá? Então querem mudar essa estrutura da sociedade, né? A forma com que a sociedade ela está organizada. Aí nós temos um movimento revolucionário, que é aqueles que vão propor, né, mudanças abruptas, né, imediatas, radicais, como o caso da Revolução Russa, Revolução Chinesa, né, da Revolução Francesa. Então, geralmente, né, esses movimentos revolucionários eles tendem, né, a utilizar de formas violentas, né, para atingir os seus objetivos, tá? E ele parte, né, de fora para dentro, né? Ou seja, de fora, das pessoas que estão de fora do poder, né, para, né, assumir o poder, para alcançar essas mudanças. Então, um movimento revolucionário, ele é diferente, por exemplo, de um golpe, tá? Essa é a diferença de uma revolução para um golpe, tá? Porque o golpe ele ocorre de dentro, né, para fora. Ou seja, o golpe é as próprias pessoas que estão, né, partilhando do poder ali que faz essa modificação, tá? Que muda essa estrutura aí de poder. Então é um golpe, tá? Uma revolução é o povo, né? Quem está de fora do poder assumindo. Eu, enquanto, né, pessoa, né, civil, eu não sou muito a favor aqui, né, de movimentos revolucionários, né, extremados, de utilizar violência, né, que eu sou uma pessoa, né,
pacifista. Mas, enquanto professor de história, analisando, né, a nossa história aí, né, eu digo que se não fossem movimentos revolucionários, né, que utilizassem da violência, né, para enfrentar o Estado, para enfrentar, né, determinados governos, nós estaríamos numa sociedade totalmente, né, diferenciada. Porque a primeira coisa que um ditador, né, um governo autoritário faz é ter o apoio ali das Forças Armadas, né? E se ele tem o apoio das Forças Armadas, ele não vai aceitar dialogar com essa sociedade, né? Então, se a gente for tentar fazer uma manifestação pacífica, o governo manda as Forças Armadas ali, né, o exército, para descer o cacete na gente, né, descer a porrada. Então, não tem diálogo, então só resta a submissão. Então, para que a gente mude essa situação, a gente tem que enfrentar de igual, né, pegar em armas. Foi assim na Revolução Francesa, né? Se a população não tivesse, né, pegado ali em armas, enfrentado, né, o exército, né, decapitasse ali as pessoas, o rei, né, perseguisse mesmo, provocasse uma mudança naquela sociedade, né, a gente não sabe como que estaria hoje, né, o nosso mundo. Enfim, é a mesma coisa aqui na ditadura militar, né? Nós tivemos grupos armados, guerrilhas armadas, né, que enfrentavam o governo porque ele era um governo militar, né, que utilizava do exército para reprimir, né, os movimentos. Né? O governo ele deixou bem claro, o governo militar aqui no Brasil, bem claro que não haveria diálogos, né, com manifestantes, né, que não iria aceitar essas manifestações, tá? Então surge esse movimento armado, né? Esse movimento armado ele se fortalece a partir, né, dessa falta aí de diálogos, tá? Então, assim, se fosse para mim escolher, esse daqui seria o último caso, né? Uma última saída para uma situação extremada. E nós temos aí os movimentos migratórios, né, saídas de pessoas, né, de um lugar para o outro para mudar a sua, né, realidade, mudar a sua, atender, né, uma nova necessidade ali. No caso aqui, por exemplo, de venezuelanos, né, que saem ali da Venezuela e vêm para o Brasil, vão para a Colômbia, né, em busca de melhores oportunidades, porque na Venezuela está aquele caos, ou refugiados ali da Síria, fugindo da guerra, né, vão para países europeus, né, buscar refúgio, né, para sobreviver, para mudar ali também a sua realidade. São exemplos aí de movimentos migratórios. Mas então os dois principais, revolucionários e reformistas. Aí nós temos algumas pré-condições para que exista um movimento, né, social, tá? Precisa ter um descontentamento social. Desses tópicos aqui, ou você pode ter apenas um para existir esse movimento social, ou todos, ou dois, três, tá? Mas precisa ter pelo menos um para que o movimento social ele exista, tá? Então, descontentamento social. Né, você tem que estar descontente com as condições sociais em que, né, você vive para você participar de um movimento social. Se você está satisfeito com a sua vida, né, com a forma com que a sociedade está organizada, você não vai adentrar no movimento social, você não vai participar de um movimento social, né, porque você não quer mudança. Ninguém faz uma reforma, né, na sua casa se você está satisfeito com ela. Você só vai fazer uma reforma se você está insatisfeito com a cor da parede, né, com a sua cozinha, com o seu quarto, seu banheiro. Né? Então, a partir do momento que você está insatisfeito, você propõe, né, uma mudança, uma reforma. A mesma coisa aqui. Se você está satisfeito com a sua vida, né, você não vai participar de um movimento social que propõe uma mudança. Então, é necessário ter um descontentamento social. É necessário ter também, né, um bloqueio estrutural, tá? Quando são criadas impossibilidades para solucionar um problema. Né? Então, se, né, você tem uma demanda, o governo não é capaz, né, ou a instituição, enfim, que você quer, reivindica essa mudança, né, essa demanda, não é capaz ou não se mostra, né, favorável a atender essas demandas, né, se mostra incapaz de negociar, né, você vai participar desse movimento social, né? Pode ser em forma de uma greve, por exemplo,
tá? Então, olha lá, se o governo não é capaz de criar possibilidades para negociar com a classe trabalhadora que reivindica direitos, esta fará greve. É o caso, por exemplo, dos Correios que entraram em greve semana passada, né? O governo ele retirou uma série de direitos, né, que os Correios tinham conseguido, né, para os seus membros ali, e não queria negociar. Não sei como anda a pauta, né, das negociações, mas disse que não iria ter negociações, né? Então, se o governo, né, se mostrou, né, nesse bloqueio estrutural de que não vai ter negociações, né, se mostrou ineficiente, né, para resolver essas demandas, eles, né, foram lá e entraram de greve, tá? Para, né, aumentar essa pressão. É necessário ter um contato, tá? Haver uma interação entre os membros, né? Lembra que eu falei que os movimentos sociais eles precisam ser organizados, né? É uma ação coletiva, né, organizada. Então é preciso que tenha uma interação aí entre os seus membros, senão ele não, né, vai existir. Tá? Então é necessário ter reuniões, ter pautas, né, encontros. Aí esses encontros podem ser, né, virtuais, né, podem ser marcados em algum lugar com algumas lideranças, tá? Para definir as pautas. É necessário ali que se mostre ter uma eficácia, porque as pessoas só vão participar de um movimento se perceberem que o esforço empregado será compensado pelo resultado obtido. Né? Exemplo, nenhuma classe trabalhadora entrará em greve, né, para pedir 1% de aumento. Tá? Então, assim, um movimento social ele demanda de muito esforço, né? Por isso que a gente às vezes é muito acomodado, né, a ir para as ruas pedir mudanças, né? Porque às vezes a gente fala assim, não vai mudar em nada, então nem vou, né? Esse é um grande problema, né, de uma parcela da população, porque esses movimentos eles não se mostram tão eficazes, né? Eles não passam essa mensagem aí de eficácia. Então as pessoas, né, não compõem eles, né, porque fala que não vai adiantar de nada. Tá? Então é necessário que eles apresentem uma eficácia e que eles tenham uma ideologia. Né? É necessário que tenha um conjunto de ideias que vão justificar esses movimentos, essas mudanças, né, que o movimento social pretende implantar aí na sociedade. Tá? Aí alguns exemplos de movimentos sociais ao longo da história. Da história do Brasil, né? Alguns deles, né, extrapolam, né, veio até de fora, né, como o movimento feminista, né, que iniciou ali no final do século XIX, o movimento operário, né, que surge juntamente ali com a Revolução Industrial, né, aí aqui no Brasil o movimento das diretas já, o movimento de curta duração, o movimento dos sem terras, né, que ganha força a partir ali, né, da década de 80, 90, o movimento sem teto, né, que reivindica também, né, lugares para as famílias, né, desabrigadas morarem, e esses lugares são de prédios públicos abandonados, né? Então eles nunca vão invadir a sua casa, né? Não vou ter um movimento sem teto invadindo a minha casa, minha propriedade aqui, não, tá? São movimentos que pretendem ocupar espaços públicos, principalmente ali desocupados, né? Movimento atingidos por barragens, né? Esse movimento também ele surge recentemente, né? Surgiu aí com a barragem, né, de Mariana, né? O rompimento da barragem de Mariana e, né, ganhou mais força aí com o rompimento da barragem de Brumadinho. Então nós temos movimentos longos, né? E movimentos curtos, movimentos mais antigos e movimentos novos. Tá? Então nós temos diversos tipos de movimentos. Por isso que é uma questão contínua, né? Como eu disse anteriormente. Então, o movimento social ele sempre vai existir, né? Reivindicando demandas, né? Mudanças aí na nossa sociedade. Aí, né, nos movimentos sociais, né, nós vamos falar um pouquinho do movimento feminista, né? Ele luta contra um discurso patriarcal, né, na nossa sociedade, tá? Contra uma supremacia masculina, contra o machismo, né? Contra a submissão feminina, a inferioridade, né,
do gênero feminino, tá? Então, assim, a incapacidade de uma mulher exercer determinadas funções por ela ser mulher. Então, esse movimento ele luta contra isso. Então, eles propõem o quê? Uma igualdade, né? Uma igualdade de gênero, tá? Então, que as mesmas oportunidades sejam dadas, que são dadas para os homens, também sejam dadas para as mulheres, tá? E que não coloquem elas como sendo incapazes, né, de realizarem determinadas atividades simplesmente, né, por serem mulheres. Esse movimento, ele é tido em 3 ondas, né? A gente divide em 3 ondas, né? No primeiro momento, né, do século XIX até mais ou menos 1960, nós temos a primeira onda, né, que é o movimento, né, do sufrágio universal, né, onde que as mulheres elas passam a conquistar os seus direitos políticos, né, de votar, né, porque as mulheres não podiam votar, né, só no século XX aí que elas conquistam esse direito de votar, né, inicialmente lá na União Soviética, né, com a Revolução Russa, e depois outros países vão atendendo aí essas reivindicações do movimento, né, feminista. E a segunda onda passa, né, para os direitos assim mais amplos, né, como o direito ao divórcio também, que as mulheres podem pedir, né, um direito ao corpo, né, da mulher, que a mulher passa a ter um controle ao seu corpo, né, inclusive a defesa, né, de pílulas anticoncepcionais, né, camisinhas para mulheres, a participação no mercado de trabalho, tá, com salários iguais aos dos homens, né, por exercerem a mesma função. Então, isso vem da segunda onda. Mas ainda está, né, dividido aí numa questão de gênero biológico. Aí vem a terceira onda, né, que vem da década de 1980 em diante, né, que tenta desconstruir isso, né, essa coisa que está estruturada entre os gêneros na nossa sociedade. Aí vem as frases da Simone de Beauvoir, né, a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre ela em filosofia, né, na filosofia estruturalista, né, embolei aqui tudo. De que ninguém nasce mulher, mas sim torna-se, né, na questão, né, da identidade de gênero. Então, vai além, né, do nascimento do gênero feminino, mas sim nessa identificação, dessa identidade de gênero. Então, a terceira onda, ela se aproxima muito, por exemplo, dos movimentos LGBTQ, né, que trata, né, dessa questão da identidade de gênero, tá? E o movimento feminista, ele é muito amplo e tem pautas, né, totalmente, como que eu disse assim, positivas para a sociedade, inclusive, né, para os homens, tá? Como, por exemplo, de um homem não se sentir inferiorizado por chorar, né? Ou seja, é uma igualdade, né? Muitas vezes a sociedade, né, a educação que a gente teve, né, principalmente, né, da minha geração para trás, de que homem não pode chorar, que chorar é coisa de mulherzinha, né? Não pode expressar os seus sentimentos, tá? Então o movimento feminista vem trazer essa igualdade, falar assim, não, né? Somos iguais, então se mulheres podem chorar, expressar seus sentimentos, os homens também podem, né? Então o movimento feminista, ele também assegura, né, direitos iguais para os homens, tá? Então, né, só para a gente finalizar aqui no movimento feminista, é diferente de machismo, tá? O machismo, ele prega aí o quê? Uma superioridade, né, masculina. O movimento feminista, ele prega uma igualdade, tá? É claro que dentro do movimento feminista vai ter alguns grupos, né, alguns pequenos movimentos que vão utilizar de uma linguagem mais agressiva, mais revolucionária, né, que vão propor a exterminação dos homens, enfim. Né? Mas isso não significa que a pauta principal do movimento feminista é isso, né? Que o discurso se trata,
né, de que agora as mulheres é que vão dominar. Não, elas querem, né, essa igualdade, né, e é o mais justo a ser feito, tá? Por isso que eu sou simpatizante do movimento feminista, mesmo não sendo, né, mulher, não me identificando, né, com o gênero, tá? É aquela questão da mobilização, né, civil, tá? Aí o movimento, né, social negro, né, o movimento negro, né, vai lutar aí pela igualdade também, mas aí não é uma igualdade, né, de gênero, né, mas uma igualdade racial, né, principalmente, né, na nossa sociedade, onde que nós vemos uma desigualdade muito absurda entre a população negra e a população branca, tá? Basta a gente ver números, né, de população carcerária, de concentração de renda, né, que a população negra ela é superior numericamente, né, na nossa sociedade, mas, né, quando a gente pega essa questão assim do acesso ao ensino, né, do acesso à renda, né, da população carcerária, ela, né, é maior, né? Então, assim, tem uma desigualdade muito grande que vem, né, também estrutural na nossa sociedade, tá? Então, esse movimento negro, ele vem aí lutando aí por essa igualdade, tá? Aí uma frase do Martin Luther King, né? Não julgue um homem pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo, né, de seu caráter, tá? O fim da escravidão ele não garantiu, né, o fim do preconceito, do racismo e da discriminação. E é aí que, né, esses movimentos, o movimento negro ele se fortalece. Né? O primeiro movimento organizado, né, negro que nós temos é o movimento negro brasileiro, se eu não me engano o nome é esse mesmo, em 1931, tá? Que vai criar também o jornal A Voz da Raça, né? Um jornal que vai expor ali, né, os problemas, né, da comunidade negra, as dificuldades, os desafios, os preconceitos, né, que ela sofre, e também os seus valores culturais, né? Então, é um movimento, né, que surge organizado, tá? Em 1978, nós vamos ter aí, né, a criação da Frente Negra Nacional. Eu acho que é isso o nome também, as siglas aqui agora, né, eu não estou me recordando, né, mas é um movimento que se torna forte, né, ganha uma força, né, quando 4 jovens eles são vítimas, né, de uma discriminação racial num clube em São Paulo, né, e a partir disso daí a comunidade, né, negra ela se une, né, ela se torna muito forte e por pressão, né, desse grupo que surge desse movimento social, eles, né, conquistam ali, né, o dia 20 de novembro, né, como o Dia da Consciência Negra, né? Então eles legitimam esse Dia da Consciência Negra graças a esse movimento, tá? Em 2003 nós temos aí a criação da CEPIR, né, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, tá? Que aí vem também incluindo as pautas indígenas, tá? Mas o que esse movimento negro ele tem aí como agenda principal, né? Um resgate, né, da identidade negra, né, da sua contribuição para a história, né, do nosso país e uma revisão, né, da história, né, e buscando, né, ações afirmativas por meio de cotas, né, para que essas desigualdades existentes na nossa sociedade entre, né, brancos e negros, né, elas diminuam, tá? Então as cotas raciais, né, elas, né, têm um caráter, né, é claro, social também, né, de questão financeira, porque não basta você ser negro para você exigir uma cota racial, né? Você tem que ter uma condição ali,
né, também de ter estudado em escolas públicas, né, para que, né, comece a ter uma igualdade, né, para que as pessoas, né, independente das suas cores, elas partam de uma mesma linha, né, uma linha ali de largada, né, e não que umas pessoas larguem, né, mais à frente ali nessa corrida, né, por uma vida melhor. Tá? Então, é que diminua essas desigualdades e todo mundo, né, possa buscar o seu sucesso, aí sim falar de uma meritocracia, né, a partir de uma mesma linha. Tá? E esse movimento negro, ele, né, existe desde quando os escravos, né, chegaram aqui no Brasil, né, os escravos africanos, né, resistindo, indo para Colombos, né, se recusando a fazer trabalhos, né, os trabalhos forçados. Nós tivemos vários movimentos liderados aí, né, por negros. Nós temos a Conjuração Baiana, né, a Revolta dos Malês, a Revolta da Chibata, né, já no período aí, né, da República, né, que aconteceu ali liderada pelo almirante negro João Cândido, porque dentro da Marinha Brasileira, né, a estrutura organizacional ali era baseada, né, no sistema escravagista ainda, né, onde que os negros eles ocupavam, né, funções ali mais inferiores, mesmo sendo maioria, né, com castigos muito severos, né, então contra esses castigos físicos aí eles lideraram essa chamada revolta da Chibata, né, tomaram alguns navios ali, né, algumas embarcações ali e ameaçaram o governo. Então, assim, a história do movimento negro, né, ela é muito extensa, né, e ela ocorre de forma diferente também em determinados países. No caso da África do Sul, né, nós tivemos o regime do apartheid, né, onde que os negros, mesmo sendo maioria, né, na sociedade, né, e os brancos minoria, eles não tinham os mesmos direitos que os brancos, né? Os brancos dominavam a política, né? A sociedade, tinham as melhores condições ali, enquanto os negros eles eram, né, totalmente, né, segregados, né? Muitas vezes nem podendo entrar num bairro branco, tá? E aí nós temos ali, né, graças a uma pressão, né, interna, né, conseguiram um apoio externo, né, que isolaram a África do Sul, né, e por meio de muita luta, né, quase 50 anos, né, de luta, eles conseguiram, né, colocar fim ao regime do apartheid, né? Nos Estados Unidos, isso também, né, a gente vê isso muito mais segregado, né, do que no Brasil, porque no Brasil nós temos esse racismo estrutural, né, onde que negros e brancos eles convivem, né, mas é um racismo velado, né, digamos assim. Nos Estados Unidos isso é muito mais presente, né, até a década de 60 tinham as leis, né, segregacionistas, né, lugares específicos para negros nos ônibus, né, bebedouros específicos, bairros específicos para os negros, né, onde que não havia essa mistura, né, entre brancos e negros, né? E graças ao movimento eles conseguiram modificar isso. Aí, como eu disse para vocês anteriormente, né, dentro do movimento negro nos Estados Unidos, nós tínhamos um movimento revolucionário, né, ali, o Malcolm X, os Panteras Negras, e os movimentos reformistas, né, pelo Martin Luther King. E, né, para a gente dar uma finalizada aí, que eu já falei, né, demais, mas é muito assunto, né? Eu falei que seria uma das maiores aulas, né, que a gente iria ter, tá? E eu estou tentando reduzir ela aqui ao máximo, né? O movimento dos trabalhadores, né, rurais sem terras, tá? Esse movimento é um movimento, né, social camponês que ele ganha força a partir dos anos 80, apesar, né, de que as suas origens, né, está ligada ainda no período imperial, né, com a criação da lei de terras, que aumenta a concentração fundiária, né, latifundiária ali, né, nas mãos dos grandes proprietários de terras, né, com o fim do tráfico de escravos, né. Então esse movimento ele envolve
a reforma agrária, né, o principal objetivo desse movimento é a reforma agrária, né, ou seja, uma redistribuição de terras ociosas, né, terras improdutivas que não estão sendo, né, cultivadas, de posse do Estado principalmente, mas de algumas propriedades também privadas, né. Eles reivindicam aí melhores condições, né, de trabalho, a luta política dos camponeses, pautada em questões dos trabalhadores do campo, que não possuem terra e que lutam pela redistribuição das terras improdutivas do país e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário. Tá? Então, essas são algumas reivindicações aí do MST, né, que ganha, né, como eu disse para vocês, força a partir dos anos 80. Ele, né, tem as suas origens aí, né, com a Lei de Terras, tá, que consolida, né, essa concentração fundiária aí nas mãos dos grandes proprietários, né, foco aí, né, de uma soma de resistência, né, camponesa durante o período da ditadura militar, que vai apoiar, né, o agronegócio, né, a agricultura, né, de grande porte, a industrialização, né, dessas grandes terras, né, desses grandes produtores agrícolas, em detrimento aí dos pequenos, né, proprietários. Então, tanto é que um dos maiores grupos expressivos contra o regime militar vão ser, né, os grupos camponeses, as ligas camponesas, tá? Que vão fazer frente aí ao regime militar e que vão, né, sofrer também com a força desse regime. Os movimentos sociais, então, algumas considerações, né, finais, tá? A cidadania não se limita ao ato de votar e ser votado, se manifesta também pela participação popular. De que forma? Né? Por meio de movimentos, né, sociais. Então, quando, né, as leis elas são insuficientes, quando o governo ele se mostra insuficiente para resolver problemas, né, demandados por grupos na sociedade, né, surgem aí os movimentos sociais. Tá? E a participação, né, desses movimentos sociais é um ato, né, de cidadania. Os direitos, né, não são doações particulares, mas antes expressões de conquistas coletivas, né? Ou seja, todos os direitos que a gente tem hoje, né, que a gente já nasceu com eles, eles não foram doados pelo Estado, né? A gente não vê o Estado como bonzinho, o Estado assegura esses direitos nossos, não, né? É fruto de conquistas, né, coletivas ao longo da história, de muita luta, né, de muito sofrimento, tá? Então, graças a esses movimentos sociais aí ao longo da história, é que nós temos esses direitos, né? O direito aí da mulher de votar, né? Conquistas aí de cotas, direitos trabalhistas. Então, são uma série de conquistas ao longo, né, do tempo, né? O voto direto, né? O fim do regime militar, tudo isso por por pressões de movimentos sociais, tá? Os movimentos sociais, né, não, são exibições dos desejos de um ou outro indivíduo, porém demonstrações dos interesses de um grupo. Tá? Então, é a questão da liderança. O movimento social ele tem uma liderança, né, que esse líder ele expressa ali os seus desejos, né, o que ele gostaria, né, de mudar, qual que é a demanda, e essa demanda, né, ela vem aí, né, dos interesses de todo um grupo, né? Por exemplo, o Martin Luther King, né, nos Estados Unidos, ele queria a igualdade, né, racial ali nos Estados Unidos, tá? Então, a forma com que ele propunha isso expressava, né, o seu desejo, mas esse seu desejo, né, na sua figura de líder, era compartilhado por um grupo, né, de negros que também desejavam essa igualdade, né, racial. Tá? Então, os movimentos sociais eles têm sempre uma liderança, né, um grupo líder, né, uma ou várias lideranças, tá?
individuais que vão expressar os desejos ali, né, de todo um grupo, tá? E aqui eu não falei, por exemplo, do movimento operário, né? Talvez eu fale um pouquinho mais na hora que a gente for falar das mudanças, né, nas formas de produção, de como que os trabalhadores eles, né, resistiram a essas formas de produção, né, e juntamente aos movimentos operários surgem os movimentos sindicalistas, né, que são agrupamentos, né, de uma mesma classe de trabalho ali para a defesa, né, desses trabalhadores, então buscando aí melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, né, de segurança, promoção. Então o movimento sindicalista ele surge também juntamente com o início, né, das indústrias, né, dos movimentos operários, e o movimento indígena também, tá? O movimento indígena que ao longo, né, de toda a nossa história resistiu, né, e continua resistindo às formas de governo, né, o Estado que sempre tentou tutelar, né, o índio, né, ou seja, tratar o índio como um ser indefeso, né, que precisava, né, desse cuidado do Estado, ou de uma ideia integracionista, né, de integrar o índio à nossa sociedade, né, e dessa forma abolindo a sua cultura, né, excluindo cada vez mais a cultura indígena, né. O Estado ele por muitas vezes tentou fazer isso, mas os indígenas, né, eles se organizaram e resistiram. Inclusive se tem, né, pautas, se tem artigos, né, na nossa Constituição que defendem, né, a diferença, né, o respeito à cultura indígena, né, foi graças ao movimento indígena que acampou, né, durante o processo ali da Constituinte, né. Temos ali a participação, né, por exemplo, de uma das lideranças indígenas, né, o Ailton Krenak, que discursou na Câmara Constituinte, na Assembleia Constituinte, né? E por essa pressão eles conseguiram ter um capítulo, né, na Constituição, né, dizendo respeito, né, a eles, né, apenas ao seu modo de vida, né, a sua educação, enfim, a sua cultura. Então, são muitos, né, os movimentos sociais, né, que existem, né, que já terminaram, que vão existir ainda, mas todos eles vão ter, né, aquelas características: objetivo, pauta e ideologia, né, e eles vão ser definidos por aqueles instrumentos que eu já falei, né, organização coletiva, mobilização, cidadania ativa, né, reivindicação, né, para uma mudança ou não, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, né? Para finalizar a aula aí, uma chargezinha, né? Aqui um gigante mostrando, representando o governo, né? E um grupo pequeno de manifestações, né? De manifestantes, né? Compondo um movimento social, e o Estado, né, chamando de baderneiros, de arruaceiros, né? Aí quando esse grupo ele vai tomando mais força, né? O Estado continua resistindo, né? Irresponsáveis, revoltosos da classe média, né? Aí o grupo continua aumentando, aí já começa a falar que a manifestação é justa, né? O povo unido, né? E o Estado, né, já prestes a perder ali, né, com a pressão, né, o seu poder ali, né, já começa a tratar essa manifestação aí, né, como lindo sol da liberdade. É uma chazinha bem reflexiva aí, né, sobre o papel dos movimentos sociais, né, em conquistar mudanças na nossa sociedade. Então, meus queridos, um grande abraço para vocês. Qualquer, né, coisa, eu estou disponível aí para a gente estar discutindo, aprofundando algum assunto, né? Se quiser falar desses outros movimentos sociais aí que eu não consegui abordar aí na aula, né? Vocês podem entrar em contato aí comigo, tá? Então, até a próxima.